Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aí de oncologia. Só um minutinho que eu vou projetar aqui. Eu não sei se já está aparecendo, então eu vou projetar aqui novamente para vocês a aula. Bom, antes da gente dar continuidade à matéria, eu queria esclarecer algumas questões. Bom, a primeira aula foi bom para a gente ver como é que vai funcionar, né, para a gente acertar os ponteiros. Teve um aluno aí da sala que já entrou em contato comigo, me passou o e-mail da turma, então eu vou sempre enviar para vocês, para o e-mail da turma, o PDF da aula, tá? Assim como eu já enviei da primeira aula para vocês, sempre na segunda-feira, tá? Todas as aulas, elas são postadas sempre na segunda-feira, e isso é se não ocorrer nenhum imprevisto, né, com relação à parte técnica, porque quem faz a postagem da aula não são os professores, tá, gente? Tem uma pessoa específica da informática que posta, a gente só grava, manda e eles postam, tá? Como eu não sei qual é o horário em que o rapaz posta, né, não tem um horário específico, e depende muito das questões, né, técnicas mesmo, internet, programa, né, então às vezes pode atrasar um pouco, eu vou deixar combinado com vocês que será da seguinte forma. Sempre na segunda-feira o rapaz da informática fará a postagem da aula e na segunda-feira, muito provavelmente à noite, né? Porque eu não sou professora exclusiva do teorema, eu tenho outros 2 empregos, né? Então, durante o dia eu estou no meu trabalho. Provavelmente à noite, eu colocarei nos comentários lá abaixo, né, da aula, onde vocês podem escrever os comentários também, eu colocarei o link para os exercícios, tá, gente? Assim fica mais fácil, vocês podem se organizar, e eu também. Além disso, como eu disse também, vou mandar o link no e-mail junto com o PDF, porque eu sei que tem gente que gosta de ter o PDF, né, para estudar. Lembrando que os PDFs não podem ser distribuídos, tá, gente? Esse material é exclusivo para vocês aí da turma do 3º módulo. Quem faz os PDFs sou eu e eu repasso para vocês apenas para que vocês possam estudar. Então, eu peço para não divulgar o material que é feito exclusivo para vocês. Então, é isso. Esses são os esclarecimentos. Outra questão também, que me lembrei agora, hoje vocês não vão me ver, eu estou fazendo a aula de outro computador, então a câmera não está ligada, mas espero que vocês estejam me escutando melhor, porque teve alguém que comentou aí que o áudio não estava muito bom, então espero que dessa vez o áudio esteja melhor. Outra questão que eu gostaria de comentar com vocês é sobre os exercícios da primeira aula. Vocês viram que no final aqui dos slides, vou até colocar aqui no final, essa é a aula 1, né, que eu passei para vocês. No final dos slides, eu tinha vários exercícios, né? E eu passei para vocês lá só 5, para que vocês pudessem fazer. E era só 5 não, só 3, desculpa, tá, gente? Estes exercícios aqui, essas perguntas aqui, eu não passei lá para vocês. Algumas pessoas me mandaram e-mail, mandando a resposta dessas perguntas aqui, eu me questionando por que essas perguntas não estavam lá naquele link do Google Forms com os exercícios. Eu não as coloquei lá, porque eu não achei justo cobrar essas 2 perguntas de vocês, porque na aula passada, com uma aula um pouco maior, né, um pouco grande, eu não cheguei a explicar muito bem com relação à metástase, não falei sobre a atuação da enfermagem, então por isso eu não achei justo cobrar essas perguntas de vocês, tá? Ou seja, o que era para ser feito é só o que estava no link mesmo, que eram as 3 perguntas, tá? Quem me mandou e-mail, quem fez a mais, não tem problema, mas não era necessário ter sido feito. Vamos combinar dessa forma, que sempre o que estiver no link do exercício que eu mandar para vocês é o que tem que ser feito, tá bom? Só para não ficar confuso. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Na última aula, como eu disse,
porque já estava uma aula mais extensa, eu parei a aula e não dei continuidade, né? Então, vamos continuar aqui. A gente vinha falando sobre o câncer, né? Vimos as características lá das células cancerígenas e nós paramos nesse slide aqui, que fala um pouquinho sobre o processo de evolução, de mutação ali das células que vão levar a um câncer. E, posteriormente, podem levar a uma metástase também, né? Então, existem algumas características de células que ainda não são câncer, mas que são células que têm uma predisposição a vir a desenvolver, né, um câncer. Então, aqui no primeiro desenho a gente tem como exemplo uma célula, né, com uma mutação. No segundo desenho a gente tem um exemplo de uma hiperplasia, que seria um aumento do número de células, né? Isso aqui ainda não é um câncer, né? A displasia, que é o aumento do número de células com uma diferenciação também delas. Tanto a hiperplasia quanto a displasia podem ter, né, uma predisposição a virar um câncer, né? Que já é um estágio no qual há essa diferenciação, essa perda de função das células e uma proliferação descontrolada. Quando isso evolui, torna-se um câncer, né, invasivo, que tem esse potencial de atingir outros órgãos e tecidos, né? E isso é que vai causar a metástase. Então, gente, metástase nada mais é do que células, né, cancerígenas que vão se desprender ali do local primário onde ocorreu, onde desenvolveu o câncer, né? E elas vão se disseminar para outro tecido ou outro órgão. O local onde o primeiro câncer se desenvolveu a gente chama de sítio primário. Então é muito comum vocês verem esse termo para denominar ali o local onde desenvolveu, né, o primeiro câncer. Então, essa metástase, ela pode ocorrer, como que as células, né, vamos imaginar aqui que um câncer, por exemplo, foi desenvolvido no câncer de mama. Uma mulher desenvolveu câncer de mama e ela teve uma metástase, por exemplo, no pulmão. Como que aquela célula cancerígena que se desenvolveu inicialmente ali no sítio primário, que era a mama, foi parar no pulmão, né? Então, essas células cancerígenas, elas podem, né, se espalhar pelo nosso corpo através do nosso sistema linfático e também através dos vasos sanguíneos, né? A gente sabe que aqui tem um exemplo, né? Inclusive, ó, tumor primário. A gente sabe que o câncer tem uma capacidade de angiogênese muito importante, né? Angiogênese é a formação de novos vasos. Então, essas células que vão se diferenciar, que vão se proliferar de forma inadequada, formando um câncer, elas também vão estimular a criação de novos vasos ali para nutrir esse tumor. Então, isso também aumenta ali a chance dessas células cancerígenas com alteração, né, no DNA se espalharem aqui pelo corpo e se instalarem em outros órgãos, né, que é o que o desenho aqui está exemplificando. Então, esse é o tumor primário, uma célulazinha cancerígena que se desprendeu, né, do tumor primário e através dos vasos sanguíneos ela foi parar em outro órgão distante, por exemplo, aqui no caso o fígado, né? Então, é dessa forma que os tumores podem se espalhar, gerando essa metástase, né? Que é essa disseminação do câncer para outros tecidos e órgãos. Então, continuando aqui sobre o câncer, né? Ele é um problema de saúde pública. A abordagem do câncer é de extrema importância, né? A gente precisa ter conhecimento suficiente, ter bases da literatura, referências importantes
para que a gente consiga fazer o controle. E é muito importante que hajam programas de prevenção, de detecção precoce também, para poder evitar, tratar, né, e reabilitar a população que venha a ter um câncer. Então, por esse motivo, a gente vai ver um pouco sobre a epidemiologia do câncer, né, que é uma parte muito importante que a gente precisa entender, até para entender todos os programas do governo e etc. E tal. Então, a vigilância do câncer, ela conta com algumas informações importantes, né? Como que a gente vai programar atitudes, políticas públicas, programas de prevenção, se a gente não conhece qual que é o perfil da nossa população geral, qual que é o perfil do câncer nas pessoas, né? Qual câncer acomete mais as pessoas. Então, é importante entender sobre a epidemiologia, né? Para que a gente possa identificar quais são as reais necessidades de políticas públicas e de ações que possam garantir o direito à saúde às pessoas com câncer. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns dados, né? Que esses dados são de incidência estimada, né? De tumor baseado no sexo. Então, em homens, a incidência que foi estimada em 2020 é que eu vou falar para vocês aqui na ordem, esses são os tumores que mais acometem do sexo masculino, né? Essa é uma incidência de novos casos, tá? Então, nos homens, o câncer de próstata é o mais recorrente, né? Essa estimativa de que 65.840 novos casos de câncer de próstata ocorreram nesse ano, né, de 2020, seguido de câncer de traqueia, bronco, pulmão, colo, reto, estômago, cavidade oral, esôfago, bexiga, laringe, entre outros, tá? Esses são dados de estimativa do INCA. Nas mulheres, o que mais acomete é o câncer de mama, né? Colo, reto e colo do útero, traqueia, brônquios, pulmão e entre outros seguintes. Isso, gente, excluindo os cânceres de pele, que são, na verdade, os mais comuns, tá? Que ocorrem. Agora, separado por sexo, esses aqui são os mais comuns. Então, vamos lá. A gente precisa entender alguns termos importantes para que a gente possa entender como que funciona a epidemiologia, né? Então, tem alguns termos que são primordiais para que a gente possa entender como que esses cálculos são feitos, como que eles chegam a esses números, né? E eles são muito importantes, né, para basear as ações diante dos casos mais recorrentes de câncer. Então, primeiro é sobre taxa de mortalidade geral por câncer. É bom a gente entender como que é feito esse cálculo, né? A taxa de mortalidade é calculada através do número de mortes por câncer em um local específico, em um período específico, né? Dividido pela população exposta ao risco naquele mesmo local e naquele período específico, tá? A taxa de incidência, que são os casos novos, né? Então, taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que estão morrendo, né, por câncer. A taxa de incidência é a quantidade de casos novos de algum determinado câncer que a gente queira pesquisar, né, naquela população, naquele período específico. Então, o cálculo é bem próximo, bem parecido, né, mas no caso a gente coloca aqui o número de casos novos da doença naquele local, naquele período, dividido pela população exposta ao risco naquele local, naquele período, vezes 100. E a taxa de prevalência é a quantidade de casos existentes, né? Então, o cálculo é o número de casos da doença naquele local no período, dividido pela população no mesmo período, local, vezes 100. Então, continuando aqui, para a gente refletir, né, sobre a atuação da enfermagem no contexto, né, da oncologia. Então, assim, a enfermagem tem um papel de extrema importância
enfermagem, como eu digo, de uma maneira geral, né? Tanto enfermeiros quanto técnicos, tá? Então, a enfermagem tem um papel muito importante apoiando os pacientes, os familiares, né? Seu perfil técnico também é de extrema importância, então a gente tem que ter conhecimento suficiente, né, para poder manusear as drogas, para poder prestar um cuidado adequado aos pacientes, né, para poder multiplicar informações corretas a respeito do tratamento, da doença. Então, nós somos muito importantes no tratamento desses pacientes e por isso é tão importante que vocês tenham essa disciplina, aprendam, né, para que na prática vocês possam fazer a diferença na vida desses pacientes, tá? Então, esse foi o exercício que vocês fizeram, né? Na verdade, exceto essas duas questões aqui, que eu falei para vocês que não era para fazer, que não estavam lá, então tá ok. Eu coloquei aqui no final as respostas. O câncer, então, né, o que é câncer? É um processo patológico que começa quando a célula anormal é transformada por uma mutação genética, né, do DNA celular, e essa célula normal vai formar um clone, né, que vai se proliferar de maneira descontrolada. A carcinogênese, então, que era outra pergunta, é o processo de formação de um câncer, né, e ele, em geral, se dá lentamente, podendo levar vários anos, até que uma célula cancerosa ou cancerígena prolifere e dê a origem a um tumor realmente visível. Aqui eu cito para vocês, né, quais são como acontece, né, quais são os processos, né, celulares para que a carcinogênese funcione. São eles três principais, que é iniciação, promoção e progressão. Os principais agentes causadores, então, são os químicos, radiação e vírus. Como eu falei para vocês, a metástase, então, é quando células malignas, né, um câncer, vai se espalhar de um órgão, de um tecido inicial, né, um sítio inicial onde ele se desenvolveu, para outros tecidos ou órgãos do corpo. E a atuação de enfermagem, que a gente acabou de falar, né, tem esse papel importante, apoiando, prestando assistência de qualidade aos pacientes oncológicos. Bom, então é isso, a maioria das pessoas acertou todas as questões, depois eu dou um feedback para vocês através lá do formulário mesmo, tá? Mas eu gostei muito das respostas, acho que vocês estão bem comprometidos com a disciplina aí, foi ótimo esse primeiro exercício. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, pessoal, a aula de hoje, já fizemos ali a revisão, né? Continuamos com a matéria da aula anterior, e a aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação dos tumores. A classificação das neoplasias, ela vai sempre levar em consideração dois aspectos principais, que é o comportamento biológico e a histogênese. Quando a gente fala o termo neoplasia, a palavra neoplasia significa novas células, né? Então, neoplasia, ela pode significar tanto as células novas, proliferação de células novas benignas ou malignas, né? Então, a gente tem que classificar esse tumor, essa neoplasia, quanto em benigno e maligno. Então, que é o que eu estou dizendo aqui embaixo, né? Os tumores são divididos em benignos e malignos. Vamos ver como que funciona e quais são as diferenças entre esses tumores, essas células. Então, eu projetei para vocês um quadro que é bem legal, bem interessante, que mostra as diferenças nas características das células, tanto benignas quanto malignas. Então, aqui, na primeira coluna, nós temos diversas características descritas. Na segunda, como que os tumores benignos se comportam com relação a essas características. E na terceira, como que os tumores malignos
se comportam com relação a estas características. Então, com relação às características celulares, os tumores benignos vão ter células bem diferenciadas, né, que vão se assemelhar às células normais do tecido, ou, né, a partir do qual o tumor se originou. Já nas células malignas, elas são células indiferenciadas, né? Elas mostram pouca semelhança com células normais do tecido no qual ela se originou. Com relação à modalidade de crescimento, nas benignas, o tumor cresce por expansão e não vai se infiltrar em tecidos vizinhos. E geralmente ele é encapsulado. Então, ele não é um tumor que tem essa característica de se infiltrar e espalhar, né? Já os tumores malignos, ele cresce na periferia e ele vai enviando, né, processos que vão se infiltrando e destruindo os outros tecidos ali em volta. Sobre a velocidade de crescimento, os tumores benignos, eles têm uma velocidade de crescimento geralmente lenta. Já os tumores malignos é variável, né? Depende do nível de diferenciação desse tumor. Quanto mais anaplásico for esse tumor, mais rápido vai ser o crescimento. Então, tem uns que vão ser mais lentos, outros vão ser mais rápidos, né? Mas, em via de regra, o crescimento dele é diferente de um crescimento, por exemplo, de tumor benigno. Com relação às metástases, que foi o que a gente acabou de ver, né? Os tumores benignos, eles não têm essa capacidade de disseminar para outros órgãos, tecidos, ou seja, eles não vão fazer metástase. Os tumores benignos são só uma quantidade de células ali que vão crescendo em alguma determinada região, né? Mas sem esse potencial de agressivo, né, ao corpo, vamos dizer assim. Já os tumores malignos, eles vão ganhando acesso aos vasos sanguíneos, aos canais linfáticos, né? Como a gente acabou de ver, e vão gerando metástases para outras áreas do corpo. Com relação à característica e efeitos gerais, né? Geralmente, os tumores benignos são fenômenos localizados, né, que não vão causar efeitos generalizados, a não ser que ele seja localizado em algum local que vai interferir nas funções vitais, né? Por exemplo, um tumor no cérebro benigno. Ele é um tumor que que não tem uma capacidade agressiva, mas talvez se ele se desenvolver em uma região muito importante do cérebro, né, ele pode interferir no funcionamento do corpo. Não porque ele é um tumor maligno, que ele vai se proliferar, que vai causar metástases, mas porque ele está numa região, né, importante do corpo, e aí sim ele pode interferir nas funções vitais, mas por esse motivo. Já o tumor maligno, com frequência, ele vai provocar efeitos generalizados, né? Então, ele provoca anemia, fraqueza, perda de peso, entre outras características, né? Que dependem do tumor e da região que ele está localizado. Sobre a destruição tissular, os tumores benignos geralmente não causam lesão tissular, né? A menos que a sua localização interfira ali com o fluxo sanguíneo. Já os malignos vão fazer isso com muita frequência, né? Essa lesão tissular, à medida que ele desenvolve seu suprimento sanguíneo. Lembra que eu falei para vocês que os tumores malignos, eles têm essa capacidade de neoangiogênese, né? E ele vai aproveitando do fluxo sanguíneo ali daquela região para poder crescer, tá? E eles também podem produzir substâncias tóxicas que vão causando lesão celular. É assim que eles vão conseguindo se espalhar pelo corpo. Então, isso é bem distinto, bem diferente entre eles. Já sobre a capacidade de provocar a morte, os tumores benignos,
eles geralmente não vão causar morte, a não ser também que eles sejam localizados em alguma região do corpo que interfira ali nas funções vitais, tá? Como eu dei o exemplo do cérebro, por exemplo. Já os tumores malignos, eles geralmente, né, vão causar morte, a menos que o crescimento dele possa ser controlado. Então, por isso é tão importante descobrir quanto antes e tratar adequadamente. Então, como a gente vai fazer a classificação dos tumores de acordo com a histogênese, tá? A histogênese é a etapa do desenvolvimento do ovo, né, até a transformação de um embrião tridérmico. Vou explicar isso para vocês no próximo slide. Do qual vão derivar todos os tecidos, né, que a gente tem no corpo. Essa figura aqui está maior, fica mais fácil de explicar. Então, quando qualquer um de nós começou a ser desenvolvido lá no útero das nossas mães, né? Primeiro nós formamos um grupo de células ali que era um ovo, e ele foi evoluindo para mórula, para outra, à medida que vai evoluindo a gente vai mudando o nome, né? Depois para blástula, gástrula, até chegar nessa fase aqui que a gente chama de embrião tridérmico. A partir desta fase, ela foi se diferenciar das células, né, do nosso corpo, quando a gente era um embrião tridérmico, elas se diferenciam em 3 tipos diferentes, que é o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, tá? Então, essas são os 3 principais tipos de células que vão originar todas as células que a gente tem no nosso corpo. Então, tá vendo esses númerozinhos aqui, do lado de cada um desses nomes? Eu especifiquei para vocês aqui como que elas vão, o que elas vão dar origem no nosso corpo, tá? Então, a blástula, que é o número 1, são as células blásticas residuais, que são derivadas desse ponto aqui, tá? Isso é importante lá na frente, vocês vão entender, para a gente conseguir fazer a nomenclatura dos tumores. Agora, o ectoderma, que é o que está enumerado com 2, ele vai dar origem ao epitélio de revestimento externo, epitélio glandular e também tecido nervoso. O mesoderma, que é esse enumerado com 3, ele vai se diferenciar em diversos tecidos, como tecido ósseo, muscular, vascular, seroso, cartilaginoso e hematopoético. Já o endoderma, que é o enumerado 4, ele vai dar origem ao epitélio de revestimento interno das nossas glândulas. Então, por isso que é importante vocês entenderem esse processo aqui, para que a gente possa fazer uma classificação adequada dos tumores, né? Porque o nome dos tumores não é criado assim do nada, né? Porque a gente achou bonitinho o nome, então vamos pôr esse nome. Existe todo esse sistema de classificação. Então, de acordo com esse sistema de classificação, os tumores benignos, a gente deve acrescentar o sufixo. Lembrem-se que prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois, tá? Da palavra. Então, nos benignos, a gente deve acrescentar o sufixo oma ao termo ali, né, que vai designar o tecido em que se originou. Por exemplo, quando existe um tumor no tecido cartilaginoso, a gente sempre usa esse termo aqui, condro. Como o tumor é benigno, a gente usa o sufixo oma, então virou condroma. Por exemplo, no tecido gorduroso, a gente sempre usa esse termo lipo. Como é um tumor benigno, então vai ficar lipoma. Outro exemplo, no tecido glandular, a gente sempre usa o termo adeno. Então,
com o sufixo "oma", porque é um tumor benigno, adenoma. Esses termos aqui, condro, lipo, adeno, eles são originados dessa classificação de acordo com a região em que esse tipo de tecido foi originado. Já nos tumores malignos, né, a gente, para classificar, tem que considerar a origem embrionária dos tecidos, né? Então, por exemplo, o tecido de origem epitelial, ele vai se denominar carcinoma. Tecido epitélio de origem glandular, vai se denominar adenocarcinoma. Os tecidos de origem conjuntiva ou mesenquimais, a gente sempre acrescenta o sarcoma, por exemplo, uma neoplasia, né, um tumor maligno do tecido cartilaginoso, vai chamar condrosarcoma. Um tumor maligno do tecido gorduroso, a gente viu que sempre para gordura, né, gorduroso, a gente usa esse termo lipo. Mas, quando era benigno, era lipoma, né? Que era só acrescentar o oma. Nesse caso, como é maligno, a gente usa esse termo sarcoma, né? Então, um tumor maligno do tecido gorduroso vai ser um liposarcoma. Quando eles são de origem blásticas, né? A origem daquele tecido é de origem blástica, a gente usa o sufixo blastoma. Por exemplo, um câncer, um tumor maligno hepático, né, do fígado, de células jovens do fígado, é um hepatoblastoma. Então, hepato é o termo que a gente usa para se referir ao fígado, blastoma a gente usa para descrever que ele é um tumor maligno de células jovens do fígado. Por quê? Porque as células jovens do fígado vão ter origem embrionária lá das células blásticas, que são essas aqui que a gente viu. Outro exemplo aqui é quando se tem um tumor maligno de células renais jovens. Então, a gente denomina nefroblastoma. Existem exceções, né, como tudo na vida. A maioria dos tumores, ele vai se enquadrar nesses critérios que a gente viu, porém, quando os tumores forem embrionários, a gente chama de teratomas, seminomas, coriocarcinomas e carcinomas de células embrionárias. Então, tem uma nomenclatura diferente. Existe também uma outra exceção, né, que a gente chama de epônimos, que é quando o tumor recebe o nome do cientista que descobriu, que descreveu aquele tumor pela primeira vez. Então, por isso que a gente vai ver alguns tumores que têm nomes diferentes. Por exemplo, linfoma de Burkitt, doença de Hodgkin, sarcoma de Wen, sarcoma de Kaposi, entre outros. Tá? Outras exceções é de acordo com a morfologia tumoral, né? Quando os tumores, carcinoma e adenocarcinomas, recebem nomes complementares que vão descrever ali a morfologia desses tumores. Por exemplo, cistoadenocarcinoma papilífero, né? Carcinoma ductal infiltrante, adenocarcinoma mucinoso, carcinoma medular. Então, nesses casos, eles recebem um nome específico que vai descrever ali a morfologia. Outra exceção é quando eles têm epitélios múltiplos, né? Eles podem apresentar mais de uma linhagem celular. Então, por exemplo, tumor benigno pode chamar fibroadenoma, angiomiolipoma. Então, são nomes diferentes porque eles são múltiplos, né? Tem tecidos múltiplos. Existe também, né, um sufixo indevido, que a gente chama.
Lembra que a gente acabou de ver que usa-se o sufixo oma quando a gente quer denominar que um tumor é benigno. Em alguns casos de tumores malignos, a gente também vai ver que se usa o sufixo oma. Por exemplo, melanoma não é um câncer, não é um tumor benigno, é um câncer, né? Câncer de pele, câncer dos melanócitos, que são células ali da nossa pele. Linfoma também não é um tumor benigno, é um tumor maligno, mas a classificação dele se enquadra na classificação que seria de tumor benigno, né? Mas é porque ele está aqui nas exceções, tá? Sarcoma também, ele também se enquadraria lá na classificação de benignos, mas na verdade ele é maligno, então ele é uma exceção. E existem outros também, como mola hidatiforme, né? E, enfim, vários outros. Eu estou passando isso para vocês, não é para vocês decorarem, vocês não precisam decorar essa questão da nomenclatura, vocês precisam entender, né? Então, a partir de agora, quando vocês leem o nome de um tumor, analisa o nome, pensa, nossa, esse nome, por exemplo, melanoma. Oma é para tumor benigno, mas será que esse aqui não é uma exceção? Né? Em via de regra, oma é sempre para tumor benigno, mas pode ser que não seja. Vocês possam fazer essa análise, ter esse raciocínio crítico. Não precisa decorar, obviamente, como que faz essa nomenclatura, né? Mas para que vocês já começam a perceber, de acordo com os nomes, se é benigno ou maligno. Então, vamos lá. Existe uma classificação de tumores malignos, né? Agora a gente já saiu daquela fase ali de entender como é que é o nome, né? Aqui já é uma classificação dos tumores. Essa classificação ela foi desenvolvida e publicada por uma instituição, né? A União Internacional contra o Câncer. Esse é um sistema que é mais utilizado para poder classificar os tumores malignos e a extensão, a descrição anatômica desses tumores, tá? Esse sistema ele serve para unificar o entendimento com relação aos tumores. Então, uma classificação geral, todo profissional da saúde, né, que pegar um relatório, por exemplo, vai conseguir entender qual que é a classificação desse tumor maligno através desse sistema internacional aí. Então, ele é baseado em 3 avaliações, tá? T, N, M, por isso está grifado aqui. T corresponde à extensão do tumor primário. Então, quando estiver descrito TX, o tumor primário não pode ser avaliado. T0, não há evidência de tumor primário. TIS significa carcinoma in situ, que é câncer, né? Quando está T1, T2, T3 e T4, está relacionado ao tamanho do tumor ou à extensão daquele tumor, tá? Agora, N significa ausência ou presença e a extensão de metástase em linfonodos regionais. Então, quando está descrito NX, os linfonodos regionais não podem ser avaliados. Lembra que os tumores malignos eles vão se espalhar pelo nosso corpo através do nosso sistema linfático e venoso? Então, é importante sempre avaliar a presença de metástases, né, em linfonodos. Então, NX e os linfonodos regionais não podem ser avaliados. N0 é a ausência de metástase em linfonodos regionais. N1, N2 e N3 se referem ao comprometimento crescente dos linfonodos regionais. Então, quanto mais esses linfonodos estão comprometidos com a metástase, né, maior vai ser aqui a nomenclatura, né? N1, N2 ou N3. O M refere-se à ausência ou presença de alguma metástase à distância, né? Por exemplo, um câncer de mama foi desenvolvido e houve uma metástase
no fígado, por exemplo, né? Uma metástase à distância, tá? Quando se descreve MX, a presença de metástase à distância não pode ser avaliada. Quando se descreve M0, é porque não existe metástase à distância, né? A ausência de metástase à distância. M1, há alguma metástase à distância, tá? Qualquer uma já é suficiente para classificar aqui com M1. Bom, então é isso. Essa aula é uma aula mais chatinha, né? Essa questão da nomenclatura é mais pesada, mas como eu disse para vocês, vocês não precisam decorar, tá? Basta entender e saber analisar a nomenclatura dos tumores, para que a partir de agora, quando vocês lerem, vocês já consigam raciocinar se aquele é um tumor benigno ou maligno, né? E quando vier essa questão aqui da classificação, vocês consigam saber a extensão dele, né? Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Um câncer mais avançado, de tamanho maior ou de extensão maior, né? Ele, por exemplo, vai estar classificado como P4. Aí, se ele tem não tem, por exemplo, metástase em linfonodos regionais, vai estar lá N0. Se, por exemplo, ele tem uma metástase à distância, vai estar lá, por exemplo, M1. Então, é comum vocês verem essas classificações aqui, tem NM, e agora vocês já sabem o porquê, para a gente unificar aí toda essa classificação dos tumores malignos. Eu coloquei para vocês um exercício, né, que a gente vai fazer aqui junto, e depois aqui no finalzinho da aula tem o exercício que vale ponto, que eu vou deixar, como eu falei no início, eu vou deixar no Google Forms, né, eu vou lançar de novo o link para vocês aqui abaixo da aula, na segunda-feira até o final do dia. Então, quando a gente fala carcinoma basocelular de face, adenocarcinoma de ovário, condrosarcoma, liposarcoma, leiomiosarcoma, hepatoblastoma e nefroblastoma, a gente precisa avaliar a escrita para conseguir identificar qual que é a nomenclatura, né, desse tumor. Então, vamos lá. Carcinoma basocelular de face refere-se a um tumor maligno de pele, né? Então, basocelular ali, que vai se referir à pele, né? E carcinoma se refere a tumor maligno. Adenocarcinoma de ovário é um tumor maligno do epitélio do ovário, né? Então, adeno se refere ao epitélio ovariano, né? E o carcinoma vai denominar que ele é um tumor maligno, né? Na verdade, adeno se refere a epitélio, tá? Especificamente do ovário, mas o carcinoma forma tumor maligno do epitélio do ovário. Condrosarcoma é um tumor maligno do tecido cartilaginoso. Então, condro refere-se a células do tecido cartilaginoso, e sarcoma a gente viu que refere-se a tumor maligno. Liposarcoma a gente também já viu durante a aula, né? Lipo são tecidos tecidos gordurosos, né? Refere-se a tecido gorduroso, e sarcoma sempre vai se referir a tumor maligno. Então, tumor maligno do tecido gorduroso é um liposarcoma. Leiomiosarcoma refere-se a um tumor maligno do tecido muscular liso, porque leio é tecido muscular, leiomio se refere, né, um termo para se referir a tecido muscular liso, e sarcoma a tumor maligno. Hepatoblastoma também refere-se a tumor maligno do tecido hepático jovem, né? Hepatoblastoma, hepato de células do fígado, né? Blastoma refere-se a tecidos jovens, né? Tumor maligno do tecido jovem. Então, quando junta com hepato, forma tumor maligno do tecido hepático jovem. E o mesmo se aplica ao nefroblastoma,
que é um tumor maligno do tecido renal jovem. Nefro refere-se a renal, blastoma refere-se a células malignas, tumor maligno de tecido jovem, né? Quando junta com nefro, é tumor maligno do tecido renal jovem. Bom, então é esse a revisão que a gente fez hoje. Esse é o exercício 2, que eu vou deixar para vocês aí embaixo no link. Por favor, sempre respondam os exercícios através do link, tá? Eu não vou avaliar os exercícios que vocês me enviarem por e-mail. A ideia da gente fazer sempre os exercícios pelo link é porque fica muito mais fácil de corrigir e de dar nota para vocês, né? Se todos os alunos ficarem mandando e-mail, fica extremamente complicado de avaliar todos os exercícios. E através daquele link que eu lanço para vocês, o próprio Google já organiza as respostas de vocês, fica muito mais fácil de pontuar e corrigir. Então, sempre façam os exercícios através do link, não me mandem os exercícios por e-mail. Tá? Qualquer dúvida, você já tem meu contato, pode me mandar, que assim que for possível eu respondo. Então, esses exercícios aqui devem ser feitos através do link. O prazo para fazer até o dia 2/11. E cada pessoa deve fazer o exercício uma vez, tá, gente? Se fizer mais de uma vez, eu vou considerar a nota da primeira tentativa, tá? Então, eu vou lançar para vocês o link e estou à disposição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Obrigada, pessoal. Até mais.